Olá, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa comunhão Mulher Sábia nesta quarta-feira. É com muita alegria que começamos, né? Mais uma etapa de compartilhamento, de estudos, né? Onde nós vamos começar hoje a compartilhar como podemos vencer todos os medos e obstáculos. E hoje nós estamos começando com o primeiro marco espiritual, que é o dízimo, né? Nós tivemos a leitura de uma lição e tivemos também um podcast compartilhado em nosso blog, e agora vamos compartilhar os nossos louvores, aquilo que nosso amado tem nos ensinado com esse princípio que todas nós sabemos que é poderoso e que realmente transforma não somente as nossas vidas, né, mas a nossa jornada como um todo. E eu quero convidar primeiramente a Elizabeth para fazer o compartilhamento dela e assim sucessivamente, que todas sejam muito encorajadas. Olá, meninas, estão me ouvindo? Eu sou Elizabeth, no Pará, e gostaria também de estar agradecendo por esse momento, né, louvando ao meu amado por poder estar participando da reunião às quartas-feiras. Está sendo maravilhoso voltar aqui e estar com vocês. Então, o que falar, né, desse marco? Esse marco espiritual na vida da gente, ele é muito importante, né? Eu, quando entrei na minha jornada de restauração, eu já conhecia o princípio do dízimo, mas eu não dizimava da forma correta. Foi um princípio que eu aprendi, mas depois eu fui descobrir, através dos estudos, das lições, de que eu não estava dizimando da forma correta, porque eu estava dizimando sobre o líquido do que eu trabalhava, né? E para mim, assim, foi muito edificante, revelador, tudo que vocês possam imaginar, assim, para mim foi uma bênção tão grande descobrir isso, porque ali, naquele momento, eu vi porquê de toda a destruição na minha família também, né? Porque o dízimo não é simplesmente, como a Marta colocou no podcast, simplesmente devolver para a igreja, para suprir, né, as necessidades da igreja. E muitas das vezes era isso que eu tinha, né, em mente, e eu acabei aprendendo de que é a nossa proteção, né, é o nosso seguro de vida aqui nesse mundo, né, que nos livra de o inimigo nos roubar, de destruir nossa família, de muitas situações do qual nós estávamos passando simplesmente pelo fato de ser infiel nos nossos dízimos, né, nas nossas ofertas. E para mim não foi difícil. Eu falo assim, não foi difícil. Eu pedi para o Senhor para que eu pudesse ter o coração também doador, né, o coração correto para dizimar. E eu sempre, a partir do momento que eu descobri que eu não estava fazendo da forma correta, eu comecei a praticar como o meu amado estava me ensinando através do RMI, né, dando do bruto do meu salário, né? E aí as bênçãos foram tremendas, né, na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu pude, assim, vivenciar períodos, eu falo assim, no início da minha jornada, aquele período de mais desespero, né, que a gente sente, né, mas aí eu encontrei rapidinho o RMI, graças a Deus por isso, e foi me direcionando, foi me dando norte, o Senhor dando norte, né, de tudo que a gente tinha que fazer, e as bênçãos foram fluindo. Eu passei, assim, um período longo também sem trabalhar. Eu não era concursada, eu falo que eu não tinha um concurso, eu era uma trabalhadora temporária da prefeitura do meu município, e sempre quando chegava as férias e outras situações, eu acabava sendo desligada da prefeitura e ficava em casa. E depois que eu tive meu bebê, eu acabei não indo atrás de me empregar, né? Porque eu teria que cuidar do meu bebê, e aí aconteceu todo o processo de separação. Então, o Senhor, ele foi o meu refúgio nesse momento, me curou, assim, de muita coisa, da dor, da destruição, de tudo, e principalmente me libertou
da mentalidade que eu estava, né, de que eu não ia dar conta. Eu fiquei com dívidas, eu fiquei sem salário, eu fiquei sem nada, e eu aprendi a buscar o Senhor, e Ele ia resolvendo tudo para mim. Eu não fiquei devendo, eu tinha contas para pagar, a energia, a internet não foram cortadas, tudo Ele foi suprindo para mim, porque eu ia pedindo para Ele, e foi maravilhoso passar por esse momento. E até hoje eu voltei a trabalhar, eu creio que foi da vontade do Senhor, porque eu não tinha nem um centavo, e como a palavra dele diz, deleita-te no Senhor, ele considerará o desejo do seu coração. Eu fui chamada num concurso público que eu tinha feito num ano anterior, em 2018, e eu não esperava, porque era um ano de pandemia, quando fui chamada, e o meu amado sabia porque eu ia precisar. Foi um período que o MT disse que não poderia mais dar uma ajuda que ele estava dando, a quantia que ele estava dando. Então, e aí o testemunho que eu tenho, assim, quando ele abriu a porta desse concurso, que é algo que não está mais como o rei do meu coração, antes era, e ele viu a condição do meu coração, né? Eu acho que até por isso ele me abençoou, porque o meu desejo hoje é de voltar para o meu lar, né? E aí ele providenciou até o dinheiro que eu não tinha para pagar os exames. Nós sabemos que para entrar num cargo público a gente passa por uma série de exames, e eu não tinha esse dinheiro para custear, né? Eu disse, Senhor, não vou pedir para ninguém. Se for da tua vontade que eu vá assumir esse cargo público, o Senhor vai providenciar tudo para mim. E assim ele fez, ele providenciou e ainda me possibilitou ir na capital. Eu comi uma comidinha que eu estava muito com vontade de comer. Ele me protegeu na viagem. Foram várias situações que eu vi ali a mão do Senhor, sempre me livrando, sempre cuidando de mim, me amando. E eu só posso agradecer, assim, por todo esse ensinamento, né? E para mim, hoje mesmo, né? Quando eu já recebi meu salário lá no início do mês, dizimei a minha casa do tesouro, a primeira coisa que eu fiz. E hoje, quando eu falo assim que o Senhor é maravilhoso, eu estava com... Só para tentar assim, fazer uma comparação, né? Eu estava com R$19 na minha conta. E aí eu digo, meu Deus, ainda tem até o final do mês ainda. E aí, quando foi hoje de manhã, quando eu acordei, a mensagem caiu no meu celular, né? O marido terreno tinha enviado uma quantia em dinheiro, né? Eu sei que foi meu amado já suprindo, né, as nossas necessidades. Eu já pude dizimar minha casa do tesouro e é só bênção. Tem momentos que a gente passa, sim, por dificuldades, mas é para exercitar fé, para a gente continuar confiando no nosso amado, que ele vai suprir todas as nossas necessidades, vai sempre nos fortalecer nessa jornada, nos proteger de tudo. Amém. Seja encorajada. Boa noite, meninas. Eu sou Mabel, no Ceará. Esse realmente é um grande marco, né, na nossa vida, é o dízimo. E assim como a Elizabeth, eu também já conhecia o princípio quando eu frequentava uma igreja local, né? E eu também dizimava com essa mesma mentalidade, tanto que a Marta falou no podcast, como a Elizabeth falou agora, que a gente tem que manter, né, o prédio da igreja, né? Há algumas pessoas que tinham necessidade. Enfim, era mais por uma questão social, talvez, né, do que entendimento do que o dízimo poderia fazer na nossa vida. Então, quando eu conheci o RMI, que eu comecei, né, as lições falando sobre o dízimo, eu comecei a entender que realmente ele não era o primeiro, né, dentro da minha vida, no meu salário. E também, assim como a Elizabeth, eu não dizimava do bruto, eu dizimava só do líquido. E não foi muito fácil, né? Porque a princípio a gente, como eu vou dizimar do bruto, já tem tantos descontos no nosso salário, mas eu resolvi simplesmente obedecer, não pensei, simplesmente obedeci e comecei a colocar o Senhor em primeiro lugar, né? E hoje também meu primeiro depósito é realmente
é o dízimo, né, para minha casa do tesouro. Eu fico logo impaciente, assim, quando cai, eu já fico, a primeira coisa que eu penso é realmente no dízimo, e com esse entendimento, né, agora que ele é uma chave que abre muitas portas na nossa vida. Assim também como pode, se a gente não obedecer, também pode, gera, assim, várias consequências, né? Como uma destruição de um lar. O devorador faz a festa, na verdade, né? Então, quando a gente fecha essa porta para o devorador não entrar e pega essa chavinha do dízimo, consegue abrir várias outras portas. Então, entendi que realmente o dízimo era uma proteção para a minha vida, não só financeira, mas para toda a minha jornada, né? E foi muito maravilhoso esse entendimento, porque a gente começa a dizimar realmente de uma forma certa, com o coração correto diante do Senhor. Também peço muito a Ele para ter esse coração doador, esse coração de oferta, né? Que às vezes para mim não é tão difícil realmente dizimar, né? Já esse princípio já entrou no meu coração, mas o ofertar, eu creio que o Senhor realmente ainda está trabalhando no meu coração sobre isso. E como a Marta falou no podcast, não é só financeiramente, né? Mas é ofertar seu tempo, ofertar sua palavra, né? São vários tipos de oferta que o Senhor às vezes quer receber da gente e a gente, por falta de entendimento, não oferta. Então é isso, meu testemunho é até assim, assim como Elizabeth, até um pouco engraçado, né? Porque esse mês foi um mês que eu tive, na verdade, mês passado, tive gastos extras por um processo de mudança, com um novo apartamento, né? Tem que fazer muitas coisas. E eu tive alguns gastos extras. E no comecinho agora do mês, eu pensava que o dinheiro realmente não ia sobrar, que tudo ia ficar, a conta ia ficar 0 a 0. E por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, o meu amado fez sobrar ainda mais do que o que sobrava antes. É como a gente sempre fala que a matemática dele é diferente da nossa. E eu fiquei assim, lisonjeada, né? Assim, grata, muito grata, com o coração assim, grato a ele, porque só ele para fazer isso. Mesmo eu sendo ainda muito falha, mas ele é fiel, né? E esse princípio do dízimo, com certeza, né? Que a gente faz prova, com certeza abre muitas portas na nossa vida. E eu creio que esse testemunho também, com certeza, foi a obediência de dizimar. Eu estou muito feliz com isso e era esse o meu relatório de louvor de hoje, meninas. Sejam encorajados. Boa noite, meninas. Eu sou a Mila, aqui em Goiás. Se a minha fala travar, vocês me avisem para eu desligar aqui a câmera. Em relação ao dízimo, realmente a gente começou os marcos espirituais e o primeiro é o dízimo, porque realmente é um princípio muito importante. E assim como tudo é uma jornada, né? Tudo que nós estamos fazendo é uma jornada, o dízimo também é. Porque eu lembro quando eu entreguei meu primeiro dízimo, eu entreguei R$10, porque eu nem sabia o que era décimo, eu não sabia que era proteção, eu não sabia de nada. Eu entreguei porque eu achava que era o certo fazer isso, então eu fui lá e entreguei. Na época eu era estagiária e eu dizimava na igreja católica. Então, assim, como o Senhor já veio me corrigindo em relação a esse princípio ao longo da minha vida, né? E até agora, assim, ouvindo aqui os relatórios da Elizabeth e da Mabel, eu vejo que ainda há coisas para eu me aperfeiçoar nessa questão do dízimo. Ouvindo também, né, o podcast da Marta, que ajudou a gente a entender essa questão. Mas uma coisa que aconteceu comigo há alguns dias, que eu acho pertinente trazer aqui para vocês, é um estudo que eu fiz sobre uma lição que foi recentemente revisada pela Erin, que é a lição que fala Abrindo as Janelas do Céu, no curso Uma Mulher Sábia e Espera. Nessa lição,
a Erin deixa muito claro que o Senhor, ele quer ser o primeiro nas nossas vidas em todas as áreas. Principalmente não, inclusive na vida financeira. E uma das formas da gente demonstrar que ele está em primeiro lugar na nossa vida financeira é justamente você devolvendo o dízimo e ofertando também do que você ganha, do que ele nos dá, do que ele provém nas nossas vidas. E uma outra coisa também que me deixou muito marcada nessa lição foi que a autora, ela nos esclarece o porquê que muitas vezes nós passamos necessidade por falta de dinheiro. Porque nós queremos o dinheiro para gastar com o nosso bel prazer. Nós queremos gastar com os nossos prazeres, com as coisas que a gente quer. Nós não estamos preocupadas em usar o dinheiro para proliferar o reino dos céus, para cumprir aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, quando a gente passar a ter uma mentalidade de que o dinheiro que eu tenho, que eu ganho, que ele provê na minha vida, é para que eu coloque a serviço do reino dos céus, nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Então, isso foi uma coisa que me fez refletir muito, porque muitas vezes eu deixei de ofertar, deixei de dizimar, sendo que eu nem sequer pensava em proliferar o reino de Deus com aquilo que realmente era meu, que ele havia me dado. Então, assim, são muitas mudanças que precisam acontecer na nossa mentalidade. Primeiro é a gente entender que tudo que nós temos foi ele que nos providenciou. Segundo, é saber que a devolução do dízimo e da oferta é um teste que mostra se você está reconhecendo, se você está agradecendo, se você está colocando ele em primeiro lugar. E terceiro, é entender que a nossa vida, inclusive o dinheiro que chega até nós, tem que estar sempre a serviço do reino dos céus. Então, eu nunca posso me limitar a gastar o dinheiro ao meu bel prazer. Por exemplo, se eu quero comprar uma maquiagem para eu usar para ficar mais bonita, eu tenho que entender que isso é só para contribuir para que o brilho do Senhor chegue mais longe e atraia mais pessoas para perto dele. Não para que eu me envaideça, ou que eu me sinta superior, ou que eu dependa disso para me sentir bem, para me sentir confortável. E também na lição ela fala assim que quando a gente começa a ter essa mentalidade correta, a entender os princípios financeiros, o Senhor sempre nos dá algum mimo, ele sempre nos dá alguma coisinha que nós estamos querendo, que nós estamos com vontade de experimentar. Então, assim, essa questão mesmo dele pedir para a gente colocar em primeiro lugar. Não é porque o Senhor quer um apoderamento de nós, mas Ele sabe que quando a gente faz isso, nós estamos protegidas por Ele. Nós vamos ser mais cautelosas em gastar o dinheiro, nós vamos ser mais cautelosas nas nossas decisões. E é justamente essa cautela que muitas vezes nos livra de tantos problemas, de tantas preocupações, de tantas dificuldades que muitas vezes são necessárias. Mas muito importante a gente saber que a mudança começa na renovação da mente, mas não é imediato. Nem tudo que a gente aprende a gente consegue colocar em prática imediatamente. Leva-se um tempo, leva-se o amadurecimento da fé, leva-se a instrução correta de como fazer. E o que eu quero deixar aqui para finalizar nessa minha fala, que já está um pouco extensa, é que sempre entender que o dízimo, por que ele é tão importante?
porque a palavra de Deus está sendo entregue por meio dos templos. Pessoas estão sendo alcançadas. Nós temos que trabalhar, devolver o dízimo para financiar os templos. Eu sei que não é só isso que ele vai nos proteger através disso, mas essa é a principal razão. A palavra de Deus precisa alcançar outras pessoas. Por exemplo, o nosso ministério. Nós precisamos financiar o nosso ministério para que ele alcance mais mulheres, mais famílias, mais filhos. Então, a gente tem que ter essa mente voltada para a proliferação do reino de Deus, e não apenas ganhar o dinheiro para gastar ao meu bel prazer, deixar de ofertar, deixar de dizimar para eu gastar mais comigo, com as minhas coisas, com as coisas que eu tanto almejo ou que eu estou tão preocupada. Nada é mais importante do que alcançar vidas para o reino dos céus. Foi por isso que ele nos chamou, é por isso que nós estamos aqui. Então, nós temos que trabalhar para ter essa mente. Fácil? Não é. Quem não quer ter um dinheiro? Quem não quer ter vida abundante na vida financeira? Quem não quer poder comprar tudo que o mundo enche a nossa mente? Mas nós temos que lembrar que a nossa mente não está ligada ao mundo, mas aquilo que o Senhor nos pede. Então, foi isso que eu aprendi, que eu tenho crescido em relação ao dízimo. Espero ter contribuído com vocês e dizer que ainda estou longe, mas a mentalidade já está começando a melhorar. Então, é esse o meu relatório. Olá, meninas. Eu sou a Frida. Nossa, quanto relatório lindo, né? Quanto louvor, né? Aqui hoje, né? Meu coração por poder estar aqui, né? Nessa quarta-feira tão maravilhosa, renovando, né? A minha mente com esse princípio do dízimo, né? Nós aprendemos, né? Nessa jornada princípios tão maravilhosos, e para mim o princípio do dízimo é um dos princípios mais importantes, né? É a nossa proteção. E eu cresci, né, na igreja, né? Meu pai é pastor e eu cresci ouvindo ele falar sobre o dízimo, né? E durante toda a minha vida eu presenciei, né, o meu pai dando testemunhos sobre o dízimo, né? Que o dizimar traz bênçãos, abre portas, né? Nunca vi faltar nada na nossa casa, passavam assim por muitas crises, víamos as pessoas passando por muitas crises financeiras, e na minha casa nunca faltava o alimento, meu pai sempre conseguia, né, pagar as contas em casa. E eu ouvi ele dizer. Então, para mim, quando eu entrei no ministério, não foi difícil dar continuidade, né, a esse princípio do dízimo. Muito pelo contrário, eu me identifiquei com ele e continuei, né, na minha jornada, acreditando fielmente, né, no princípio do dízimo. E quem me acompanha, né, na minha jornada sabe que eu vim para cá, para Portugal, e eu já compartilhei aqui que pela primeira vez eu tive que assumir a responsabilidade de pagar o aluguel, né, pagar uma renda, né, de uma casa. No começo isso me deu assim, eu fiquei um pouquinho assustada, né, mas assim na certeza e na confiança, né, de que o meu amado estava comigo, né. E eu confesso que eu passei um pouquinho de aperto, né, e no início passei um pouquinho de aperto, mas sempre tinha o dinheiro do aluguel, sempre estava ali, né, sempre estava ali no dia certinho de pagar, e nunca fiquei, sem pagar, né. E recentemente eu recebi uma bênção muito grande, né, muito grande em relação ao aluguel. Eu sempre orando, né, sempre falando com o Senhor: "Senhor, é tanto dinheiro para pagar uma renda, né, é muito dinheiro para pagar um aluguel aqui nesse país", e eu sempre levando isso ao Senhor, sempre falando com Ele, né. Não pagava com o coração apertado, com dor no coração, isso de jeito nenhum. Eu pagava com alegria, porque eu tinha aquele dinheiro, né, mas ia assim, no aluguel, ia, uma boa parte do que eu ganhava, e já chegou meses de ir tudo, né, no aluguel.
E eu sempre levando isso a ele. E aí, teve uma mudança aqui na lei do país, assim, desde quando eu cheguei aqui, as leis têm mudado muito para melhorar a vida das pessoas, né, dos imigrantes. E as pessoas falam assim: nossa, como assim? As pessoas ficam sem entender. Eu sei que as leis estão sendo mudadas para me beneficiar e beneficiar também aquelas pessoas que, né, é assim, a Bíblia fala que as bênçãos se estendem para todos, né? E eu brinco às vezes, eu falo assim: "Ah, é por minha causa", né, e dou risada, porque parece que realmente é por mim. E o governo resolveu, dar uma ajuda para as pessoas pagarem um aluguel. E aí eu não corri atrás, não fiz nada, mas aí quando eu entrei na conta para verificar o meu saldo, estava lá um depósito, né, de 45% do meu aluguel, era o valor que estava ali. E aí eu fui me informar, entrei no site das finanças para verificar o que era aquilo, que era aquele dinheiro que estava vindo do governo. E aí lá estava dizendo que eu tinha sido selecionada para poder receber um auxílio, né, para custear o meu aluguel durante 5 anos. E, meninas, vocês não têm noção de como eu fiquei. Nossa, eu dei pulos de alegria, eu sorri, eu chorei, eu me alegrei, eu cantei, eu saltei, dancei, pulei. Eu fiquei igual criança quando ganha um doce, porque só ele sabe o quanto eu levava essa situação para ele, né? Só ele sabe o quanto eu conversava com ele sobre esse assunto, o quanto eu dizia para ele, né? Falava com ele: meu amado, é tanto dinheiro que vai nessa renda, mas muito dinheiro mesmo, meninas. Então, saber que ele se importou com isso, né? Ele se importou. E eu ouvi claramente ele falando comigo depois, né? Você acha mesmo que eu não ia cuidar disso para você? Né? É obrigação minha. Eu ouvi como se fosse assim, um marido falando, né? É obrigação minha cuidar, né, da minha amada, né? Prover e suprir para minha amada. E isso aconteceu no primeiro mês, e aí eu vi o dinheiro sobrando na minha mão, né? Que foi aquele dinheiro que eu ia pagar a renda e ele ficou na minha mão. Então, assim, eu louvei a ele porque aquela sensação, aquela mentalidade de pobreza, de escassez, de faltar, ela sumiu, ela se dissipou, assim. Então, de repente, como se fosse uma bolha que explodiu, né? E eu fiquei tão radiante de alegria. Então, isso é bênçãos, né, na nossa vida. Então, assim, por que eu estou compartilhando isso? O princípio do dizimar, né, ele abre portas e derrama chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. É um princípio poderoso e muito importante. Por mais difícil que esteja passando por uma situação naquele momento, com certeza absoluta, aquilo vai se resolver, né? Aquela situação vai ser resolvida, mas cedo ou mais tarde ele vai entrar com uma providência naquela situação, né? Eu acho que às vezes demora um pouquinho também para ele testar a nossa fé, a nossa confiança, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu tive momentos que realmente meu coração se entristeceu, né? De falar assim: nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir, né? E para mim é uma bênção muito grande, né? E eu ouvi as pessoas falando isso, né, comigo, né? Nossa, eu estou aqui há tantos anos, nunca ouvi falar que o governo deu ajuda de custo para alguém pagar um aluguel. Isso não acontece. E eu falei assim, né? O Senhor mudou a lei para me beneficiar, né? E é bom, às vezes, né, não nos gabar, mas saber que nós que estamos nessa jornada, nós somos a noiva amada dele, ele é o nosso marido celestial. Então, isso é incrível ver ele cuidando dessa situação. Então, é isso que eu queria compartilhar. Uau, estou aqui com meu coração saltitando de alegria, tantos relatos maravilhosos, né? Porque é isso mesmo, né? Como a Frida falou, não é nos gabarmos, mas nós temos que contar, né? Contar as bênçãos uma a uma, porque Ele nos chamou para nós trilharmos a jornada, para nós sermos as construtoras de pontes, né? Levando a esperança que um dia nós recebemos. Então, se nós aprendemos, nós precisamos passar para as outras pessoas, não ensinar, mas nós precisamos testemunhar.
as grandiosidades, né? As maravilhas que o nosso amado tem feito na nossa vida. Eu gosto sempre de lembrar que a Frida gosta sempre de uma canção que diz quantas bênçãos, quantas são, né? Todas as vezes que eu ouço essa música, eu me lembro dela, que ela sempre gostava nos relatórios contar sobre as bênçãos, né? E é isso que nós temos que fazer. Não podemos nos calar, né? Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir o quanto o Senhor tem interesse em abençoar. E esse marco espiritual, como todas vocês disseram aqui, realmente muda, não somente a nossa vida financeira, mas muda a nossa jornada como um todo. A mesma forma que a prática do princípio bloqueia que o devorador, o migrador venha e nos roube, né, aquilo que nós temos, também praticar o princípio não deixará com que ele chegue perto de nós, né? Então é importante sim nós contarmos, é importante nós testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como eu compartilhei hoje no nosso podcast, eu nunca realmente tive dúvidas sobre a importância em dizimar. Eu também já dizimava na igreja local a qual eu frequentava, mas eu não tinha esse real significado da entrega do dízimo, a forma correta, né? Que os primeiros frutos, né, tinha que vir para ele, né? E quando o Senhor me convidou para essa jornada e me trouxe para o Ministério RMI, ele me ensinou, aqui no Ministério me ensinou o que era a minha casa do tesouro, como era, me ensinou, na verdade, como dizimar. E isso é muito importante, né? Porque você tem que dizimar, a forma de nós dizimarmos, realmente ela tem que ser com o coração correto, e o meu coração não estava correto. Eu não dizimava em primeiro lugar. Eu estava me recordando disso hoje, que eu me lembro que quando eu ia, na época, antes, né, uns anos atrás, os nossos dízimos eram através dos nossos boletos, né? E quando eu tirava o boleto, eu lembro que às vezes eu ia para pagar o boleto do dízimo e eu já não tinha dinheiro, né? E foi onde eu aprendi sobre esse princípio de dizimar, tendo ele em primeiro lugar, né? Fazendo primeiro. Então, eu pedi a ele que eu queria ter o meu coração correto diante dele. Eu queria trazê-lo para o primeiro em minha vida e pedi a ele que eu fiz um voto com ele, falei, Senhor, eu quero no próximo mês, antes de qualquer dívida que eu tiver, eu pague o meu boleto. E eu imprimi o meu boleto, eu lembro que eu fiz o cálculo e imprimi meu boleto um dia antes do pagamento cair. E assim, eu sempre, antes disso, eu vivia só em cheque especial, né? Muitas e muitas ligações, todos os dias, cobrando, né, para pagar empréstimos que eu tinha, para um empréstimo para cobrir o outro. E quando eu fiz isso, pedi ao Senhor que me ajudasse com essa situação. Eu fiz um mês, depois eu fiz 2 meses, no terceiro mês, e de repente eu me vi eu pagando o boleto antes de todas as contas, né? Aqueles empréstimos que caem direto na conta, às vezes é sempre nas 4 horas, quando o banco vai fechar. Só que o meu boleto já estava pago. Eu fazia isso, eu imprimia um dia antes e pagava logo quando o banco abria lá na empresa que nós tínhamos. Nós tínhamos banco, então eu corria antes. Assim que o banco abria, eu corri e pagava o boleto. E eu fiz isso 1, 2, 3, 4 meses, e de repente eu comecei a ver dinheiro na minha conta. E eu não sabia, não entendia. Eu falei assim, gente, eu que vivia só em cheque especial, eu passei a ter dinheiro na minha conta, mas isso foi porque eu pedi ao Senhor que eu queria estar com o meu coração correto diante dele. E isso foi a forma que ele me ajudou, né, a separar os rendimentos, né? Antes de separar os rendimentos para pagar minhas contas e gastar o dinheiro em outra coisa,
eu deveria entregar o que é do Senhor na minha casa do tesouro. Então, essa foi uma parte muito importante para eu aprender, né, que era da minha responsabilidade na entrega correta das minhas primícias na minha casa do tesouro, e que assim que eu fizer, ele me instruiu, o devorador passou a ser repreendido por causa de tudo que eu estava aprendendo e praticando, e eu continuei e continuo, né, sendo fiel ao Senhor, pedindo a Ele que cada dia mais me dê da sabedoria dele, mantendo Ele em primeiro lugar em minha vida e tendo em mente que a minha fidelidade nesse princípio só permitirá que o devorador não somente roube a mim, mas roube também a minha família e roube também o nosso ministério, assim como a Mila falou, né? Como nós... Porque o que acontece? Quando nós não devolvemos o nosso dízimo, nós estamos também correndo risco, o nosso ministério está correndo o risco de roubar com que essas mulheres que vêm até nós em busca de ajuda, essa ajuda não chegue até elas. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que a devolução correta do nosso dízimo só trará bênçãos, não somente para nós, como noivas do nosso amado, mas como um todo, como cada participante do ministério, cada noiva que chega até nós, que vem pedindo ajuda, assim como um dia nós chegamos aqui, né? Elas poderão ser afetadas quando nós não temos o nosso coração correto na devolução do dízimo, né? Então, essa parte que eu queria compartilhar com vocês, como é importante que o nosso coração esteja correto diante do Senhor, para que possamos devolver a Ele, em primeiro lugar, devolver as primícias daquilo que nós recebemos. Era isso, agradeço a vocês pela participação aqui hoje, por estarem aqui, por abrirem seus corações e deixar que o Senhor fale através de cada uma, nesse compartilhamento dos seus relatórios, por tudo que todas têm aprendido nessa jornada.